Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fefé. Eu sou o Fernando. Eu sou a Fernanda e nós estamos tomando café. Os patrocinadores de hoje estão um pouquinho diferentes. Como sempre, a Capulos Machina tá deixando a gente bem forte na hora de tomar nosso café. Hoje, eles mandaram uma surpresa pra gente e, Uma surpresa? por ser surpresa, a gente não sabe o que é. Mas é algo delicioso. E vai chegar a qualquer momento. Então vamos ver ali ao decorrer do episódio. Por ser também um episódio com foco mais literário, a gente vai estar fazendo aquela dinâmica que um sabe o livro, o outro não. Um dos dois vai contar. E a gente vai ter que discorrer sobre o assunto. Isso. Sobre o livro falado. Vamos ver quem sabe e quem não sabe. Mas a Livrarias Curitiba mandou pra gente o primeiro capítulo da saga As Sete Irmãs, por eles ter lançado agora o 8º capítulo. Então é aquilo, né? 20% de desconto durante o episódio. Apenas durante o episódio. Em algum dos livros da saga. Pode ser o primeiro, pode ser o segundo, pode ser o terceiro, até o 8º. São 8 livros. Isso, é bastante 8 coisa. Então já dá pra aproveitar e pegar o pack inteiro, né? Com 20% de desconto. E eu acho que vale a pena ler, hein? Vale super a pena. Entrando já na temática do livro, que eu vou... Hoje eu sou a pessoa que sabe sobre o livro. Não. E eu vou estar discorrendo hoje sobre Clarice Lispector. Ui. A gente vai falar hoje sobre o conto O Amor. Leitura difícil. Mas é um conto bem pequenininho. Tem tipo 90 páginas. 90 e poucas páginas. É bem curto. É uma leitura rápida. Certo. Então eu vou estar aqui para explicar resumidamente como é que tá sendo o livro. Tá bom, eu posso fazer perguntas, né? À vontade, deve. Eu não quero sair daqui com dúvidas. O livro é praticamente, ele fala sobre a Ana, que é a protagonista, que é uma dona de casa, ela é do lar. Certo. E ela é totalmente voltada para a família dela. Ou seja, ela tem 2 filhos, eles vão pra escola, ela tem um marido que trabalha fora, e ela vive, tipo, nesse próprio mundo dela, que é em casa. Então, entende? praticamente, ela não sai pra trabalhar, não sai com as amigas, ela... Exatamente, mas é esse ponto que é interessante, porque ela não é uma pessoa infeliz. Isso não? Entende? Não. Ela não é retratada como alguém infeliz. Eu não conseguiria. Eu já... A Ana é meio que caiu nesse assunto. Que, inclusive, ela sempre... Por exemplo, no livro é retratado que ela sempre limpa a casa, ela sempre faz comida pros filhos, pro marido. Mas ela se realiza com isso. Ela se encontra realizada. Legal. Só Isso é que, ao mesmo interessante. tempo, ela só se encontra realizada quando ela realiza isso pra família dela. Mais nada. Quando ela fica sozinha em casa, por exemplo, ela deixa muito claro um sentimento de angústia, sabe? Tadinha. Quando os filhos estão na escola e o marido tá trabalhando, ela fica muito sozinha em casa. E isso causa um certo aperto no coração dela. Puxa vida. Então ela resolve, no livro, começa a narrativa com ela fazendo um jantar pra toda a família. Legal. Então ela tem que comprar ovos. Certo. Ela sai de casa, porque ela já estava se sentindo angustiada antes Sim. em casa. E nisso ela pega o bonde, o ônibus, pra ir no mercado mais próximo. E ela faz as compras matinais dela, totalmente normal, é a rotina dela. Contanto que, quando ela tá voltando, algo totalmente inesperado acontece. Inesperado pra ela, porque ela vê um cego mascando chiclete. Um cego mascando chiclete choca totalmente a Ana. Você tem algum porquê disso? Eu acho que não, sei lá. Porque é algo que ela pensa que seria tão cotidiano para as outras pessoas, mas que para ela pegou tão desprevenida, porque é uma Entendi. quebra enorme de rotina Pra pra mim é ela. algo normal, porque eu não me dou pra algo, não sou... Minha Então- rotina é variada, eu conheço várias pessoas, vejo várias coisas diferentes no mundo. Ela não, ela fica em casa e por ver um cego mascando chiclete, ela ué. Ela vê algo que não é totalmente fixo quanto a ela. Entende? Entendi. E isso totalmente Interessante. quebra a visão dela sobre a realidade dela e o mundo dela. Porque ela começa a se questionar das coisas. Tipo, o porquê dela ter reparado naquele homem, o porquê das coisas serem assim. E isso choca tanto ela que a sacola de ovos que ela tinha comprado, ela derruba no chão. Meu Deus. Ela quebra todos os ovos. E ela até perde o ponto de ônibus dela. Puxa. O engraçado é que ela para perto do Jardim Botânico, onde ela para e começa a reparar nas coisas. Depois que ela desce do bonde, ela começa a reparar muito em volta. Tipo, coisas que seriam superficiais para as outras pessoas, entende? É aquilo, ela saiu de uma caixinha que ela tava presa. Exatamente. Que era fazer as coisas pra família dela. Não por ela, muitas das vezes, mas sim pra família dela, porque era o que realizava ela. Então, Interessante. é uma quebra muito grande de visão Cara, pra isso ela. coloca muita gente pra pensar. Porque muito tempo atrás, a maioria das mulheres era fixa nisso, né? Elas Era. não trabalhavam. E isso retrata bastante. E se alguma mulher acabava querendo pensar fora da caixa, ela já era reprimida pela sociedade. Então, contanto Nossa, que muito interessante. ela fala disso, se eu não me engano. Ela pensa sobre isso no livro, que ela fala que esse papel que ela vive na vida dela
parece que foi predestinado a ela. Entendi. Entende? Pra ela ser mulher do lar. Então fala bastante disso. Então ela acredita fielmente que... Ela acredita que, tipo, foi um papel que ela se encaixou muito. Legal, Que ela se muito encaixaria interessante. Então essa quebra, ela vai no Jardim Botânico, ela acidentalmente passa a tarde inteira lá. Ela se distrai e quando começa a anoitecer, ela volta pra casa desesperada, porque os filhos já deviam estar em casa, o marido Sim. também. E nisso ela volta pra casa com a mesma rotina, só que com outro pensamento. Entendi. Esse é o diferencial. Porque, tipo, ela teve uma outra visão de mundo, mas continuou no dela. Entende? Como se fosse uma escolha. Uhum. Exatamente. Ela tem a visão, mas ela não consegue fazer as escolhas. Entendi. Tô vendo que tá chegando algo interessante aqui pra Um gente. minutinho do seu tempo. Oh, que delícia! Olha o que a Capuz Machino mandou pra nós. Meu Deus, o que é isso? Nossa A primeira Senhora! surpresa. Provem. Você não vai falar o que é? Descubram o sabor. Caraca. Eita, que... Não. Calma aí. Quer provar junto? Calma aí, não. Sim, também. Mas é igual vinho, né? Você Ah, perdão. não dá pra sentir o cheiro. Não, esqueça. Eu Tem não cheiro senti. de bolacha. Tá, vai. Não sei. Mano, é de limão. Uhum. É uma torta É muito de limão. bom. Muito boa. Tem mais, né? É, sim, eu posso comer tudo até aqui. Pode Tem mais comer, pra, Perfeito. mas... tem pra produção inteira? Tem. Ufa. Vai sobrar bastante. Muito bom. Será que foi a Ana que fez essa torta? Acho que não, porque ela não tinha ovos. Ela quebrou os ovos. Mas, assim, de curiosidade, é bem nada a ver. Antes de voltar pra casa, ela comprou mais ovos? Ou ela ficou tão embasbacada lá na hora que nem isso? Eu acho que nem isso. Nem isso. Interessante. Ela tá mesmo fora da caixa. E uma das críticas é isso. Ela não ter mudado a rotina dela. Entendi. Mesmo tendo uma perspectiva diferente. Legal. E daí fala sobre o papel já imposto na vida das pessoas e como é difícil você sair de uma rotina a qual já está acostumado. Uhum. É uma coisa pra você pensar bastante. Recomendaria esse livro pra alguém? Recomendaria super, cara. Pra caramba. Inclusive, eu vou querer dar uma lidinha nele. Eu, inclusive, Porque- recomendo muito. Cara, parece muito interessante você pensar fora da caixa. Eu queria até que isso acontecesse comigo. Só de ouvir assim, sabe? Você pegar um dia assim e... pá, acontecer alguma coisa que te tira da sua rotina. Que te Pra- choca, né? Pra você pensar fora da caixa. Eu acho que isso foi interessante pra ela, porque ela conseguiu pensar se é realmente aquilo que ela quer, mesmo estando fora. Quando você tá ali dentro, envolvido, é muito fácil você tá aceitando as coisas. Mas quando você tá numa situação diferente, você para e pensa, ah, mas é aquilo mesmo que eu quero pra mim? E ela voltou, né? E geralmente são coisas que você não espera que aconteça. Não mesmo. Sabe? É É algo muito comum surpreendente. pra você achar que foi necessariamente pra você. Sim. Eu acho que se acontecesse comigo, eu ia pensar a mesma coisa que ela. Eu ia ter certeza absoluta de que foi um sinal, sabe? Um sinal? Seja do divino ou qualquer outra coisa. E eu ia ficar... Inclusive, eu quero que aconteça. Ia Eu ser também quero interessante. passar por essa experiência. Ia ser muito interessante. Mas aí se conclui nisso. Ela volta e continua se doando pra família. Porque Continua. ela vê que é aquilo que realiza ela. É laços de família. Interessante. Laços de família. É o principal assunto retratado também. Ah, eu acho que faz sentido. O título é O Amor. O amor. Ah, Existem que várias fofo. visões do amor, né? Sim, muito interessante. Acho que a gente nunca tinha falado de algo tão interessante assim que faz a gente pensar. Algo tão reflexivo, assim. Muito legal. Aproveitar que vocês estão nessa reflexão, eu vou trazer uma história que eu acabei encontrando assim enquanto eu tava na Netflix. Tudo bem. Na Netflix? Sério? Netflix? Sim, eu tava descendo na Netflix Netflix não procurando fala o nome. algo pra Não pode assistir. patrocinar a Eita, Netflix. tem uma plataforma assim, não sei qual o nome, gente. Eita, meu Deus. Eu estava nessa plataforma, estava descendo procurando algo pra assistir novo, até que eu me deparo com um certo dorama. Esse dorama é semelhante a essa história. Ela se passa assim, uma dona de casa comum tá lá fazendo seu papel, servindo a sua família e tal. É um dorama coreano. Nisso, ela vai pra uma sala pra buscar algo pra filha dela e ela se toca que ela se sente sozinha. Depois de 20 anos, ela antes trabalhava como médica. Depois que ela ter largado tudo isso pra ver como
dona de casa, ela se toca o quão sozinha ela se tornou. Entendi. Por ter abandonado aquela que ela mais gostava. É como O se... sonho dela. É a mesma coisa do conto da Clarice. A mulher, ela se doa tanto pra família que ela se vê esquece sozinha. É, exatamente, porque ela se doa tanto pra vida dos outros que ela esquece que tem que viver a Sim. própria. A única coisa que diferencia da história da Clarice é que ela volta pro trabalho dela. Ela... Ela larga essa vida. Ela larga Legal. essa vida e volta a trabalhar como doutora. Só que ela Viu? Ela tomou a dificilmente outra acaba se escolha. adaptando por causa Legal. de tanto tempo ter abandonado a profissão dela. Interessante, nossa, Interessante. interessantíssimo. Tô até achando que a Netflix, esse dorama aí, dando uma plata- copiada na nossa escritora brasileira. É, não tô entendendo. Sei não, hein? Não sei não. Mas eu acho que é isso. Também acho que é isso. Muito interessante. Nossa, Uhum. sério, eu tô besta, velho. Tô besta. E é muito bom a gente poder introduzir uma literatura brasileira. Sim, é bem Eu mais acho que- interessante. A literatura brasileira tem que ser mais valorizada. Eu acho que eu mesmo não penso muito assim. Eu gosto de ler um livro mais fantasioso pra ter essa quebra de rotina. Eu não tá lendo sobre coisas que eu vejo no meu dia a dia. Eu não sei porquê. Eu acho que é um tabu que eu tenho que quebrar, inclusive. De que eu acho que eu vou ler uma literatura brasileira e vou ver nela coisa do meu dia a dia, só que de um jeito mais romântico, sabe? O perfeito. Sim. Tipo, pegou um ônibus. Mas, tipo, não pegou um ônibus normal, pegou um ônibus lotado, independentemente do horário. É porque sempre tem muita romantização Sim, em literatura. Mas, não, uma literatura brasileira que é ali, É muito boa. nos padrões, é interessante. Inclusive, Clarice Lispector é um nome muito grande nesse rumo. Eu acho meio difícil de ler, vou falar bem a verdade. É bem complicadinho. Ela fala num tempo verbal ali que eu não cheguei lá ainda. Ela e o Ainda. Machado de Assis, né? Não, o Machado de Assis também brinca com a O gente. alienista Não. pode ser uma próxima pauta. É uma próxima pauta legal. Pode Só ser. que, Oi. agora que, né? Os dois já leram. Mas será que eles leram? É uma boa, hein? Acho que É nem uma todo boa. mundo leu. Perfeito. A gente pode abrir uma votação depois. Pode. A gente coloca na tela depois. Perfeito. Mas vamos encerrar o episódio de hoje. Acho que já Já deixamos bem esclarecido como é bem que foi o conto. esclarecidinho. Perfeito. A nossa reflexão sobre isso. Mas antes nossa. de finalizar, vamos finalizar Mais com coisa? coisa gostosa Meu da Deus. Capuz Machino. Eu fico feliz de ter um patrocinador assim, cara. Calma aí. Só um negócio antes. Quem vai ler aquele livro primeiro? Óbvio que sou eu. Por quê? Porque você vai ler O Amor da Clarice Tá bom, Lispector. tá bom, tá bom. É. Tá bom, vou ter que aprender a ler naquele tempo verbal primeiro, mas tá bom. Incrível. Oi. Qual é a melhor? Vamos falar junto. Assim, pra... No 3. Um, dois, três, a torta. Esse. Claro que não. Você tá lendo o script errado. Não tô lendo o script errado. Esse aqui tá muito melhor. Mas tá bom, pessoal. Acessem o QR Code. No QR Code direto você já vai estar indo pro site, sendo redirecionado pro site da Livrarias Curitiba. Só se atentem a adicionar o cupom de desconto até o episódio acabar, beleza? Capulos Machina também, Instagram deles. Só seguir lá, dar aquela força, igual eles fortalecem a gente. Certinho? Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.